mulher albina, rejeitada pelo seu povo e condenada a viver na solidão, ouviu os uivos dos lobos na escuridão. Entre eles, um menino Apache lutava pela vida. Ela o resgatou com as próprias mãos, enfrentando as feras como se não conhecesse o medo. 12 horas depois, ao amanhecer, sua cabana foi cercada pela tribo do Pequeno, mas não com armas, e sim com presentes. Ano de 1725. Nas terras áridas que cercavam Santa Fé, Novo México, a lua erguia-se coberta por um véu cinzento, deixando escapar apenas fragmentos de luz entre nuvens densas. O vento gelado arrastava areia e folhas secas, e o silêncio noturno parecia tecido com a tensão de algo prestes a acontecer. No meio daquela paisagem solitária vivia Isolde, uma mulher diferente de todas, seus cabelos brancos como a neve, sua pele pálida e seus olhos de um azul profundo a haviam marcado desde criança como filha dos espíritos. O povoado próximo nunca a aceitou. Diziam que era mau presságio, que atraía doenças e tormentas. Assim, terminou exilada, em uma cabana de madeira à beira da floresta, aprendendo a viver com a solidão como única companhia. Naquela noite, enquanto alimentava o fogo de sua lareira, ouviu o que nunca quisera ouvir. Um coro de uivos que rasgava o ar. Eram lobos, mas não era um uivo qualquer, e sim uma sinfonia selvagem acompanhada de outro som, mais frágil e dilacerante. O choro de uma criança. Isolde se levantou de súbito, o coração batendo como tambor. O instinto lhe dizia para permanecer dentro, para não se envolver nos assuntos dos lobos nem dos homens. Mas havia algo naquele choro que a atravessava como uma lâmina. Era o som de uma vida que se apagava. Com a tocha na mão e a respiração ofegante, saiu pela floresta. O frio mordia sua pele e os galhos secos estalavam sob seus pés. Cada passo a aproximava mais da cena que a faria enfrentar seu destino. Quando afastou alguns arbustos, o quadro se revelou diante dela. Um menino Apache, de não mais de 6 invernos, estava cercado por 3 lobos de pelagem escura, os olhos brilhando como carvões acesos. O pequeno mal conseguia se erguer. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava coberto de lágrimas e terra. Isolde não pensou. Gritou com uma força que nem ela sabia possuir e agitou a tocha diante das feras. Os lobos recuaram por um instante, surpresos com aquela aparição fantasmagórica, mas logo avançaram novamente, rosnando com fúria. A mulher, porém, não cedeu. Avançou entre eles como se o medo não existisse, o fogo em sua mão iluminando o rosto pálido que parecia talhado pela própria lua. O menino arrastou-se até ela, com um gemido débil, e assim que o alcançou, Isolde o ergueu nos braços. O pequeno agarrou-se ao seu pescoço com uma desesperação que a fez estremecer, como se soubesse que aquele instante era a fronteira entre a vida e a morte. Atrás dela, os lobos deram mais um passo, os dentes reluzindo à luz do fogo. Isolde, com o menino colado ao peito, sentiu sua própria voz se quebrar entre raiva e súplica. Atrás! Rugiu, como se falasse não aos lobos, mas aos deuses que a haviam condenado à solidão. O fogo rugiu no ar, o vento soprou com violência, e por um instante pareceu que a própria natureza se inclinava diante daquela mulher rejeitada. Os lobos recuaram, um a um, até que a escuridão os engoliu em silêncio. Isolde, tremendo e com lágrimas nos olhos, voltou a olhar para o menino. Sua pele estava fria, sua respiração frágil, mas ele ainda vivia. Apertou-o contra si, compreendendo que sua vida, marcada pelo rejeito e pela solidão, havia mudado naquele instante preciso. Quando o amanhecer chegou, o ar estava impregnado de fumaça de lenha e de um silêncio expectante. Ao abrir a porta de sua cabana, Isolde ficou paralisada,
Dezenas de apaches cercavam sua casa. Não traziam armas erguidas, não clamavam por vingança, levavam oferendas, peles, cestos com comida, colares de osso, e em seus rostos não havia ódio, mas gratidão. O destino de Isolde, a mulher albina que o povo temera, acabava de se entrelaçar com o destino de toda uma tribo. Mas entre os olhares agradecidos, também havia olhos escuros e desconfiados, e nesses olhos, Isolde soube que aquele resgate havia despertado tanto amor quanto perigo. O sol mal despontava por trás das colinas quando o mundo de Isolde se transformou em um cenário impossível de ignorar. O ar gelado da madrugada ainda carregava o eco dos lobos, mas agora estava cheio de outro murmúrio. Vozes humanas, firmes, graves, sussurrantes, que se entrelaçavam como um rio contido à beira de transbordar. Diante de sua cabana, erguida com troncos tortos e coberta com peles secas para protegê-la do vento, reuniam-se dezenas de homens, mulheres e anciãos apaches. Não chegavam com lanças em punho, nem com rostos endurecidos pela guerra, mas com as mãos ocupadas por objetos que não eram armas, peles de cervo cuidadosamente curtidas, cestos cheios de milho torrado, colares talhados em osso e pedra, braceletes de couro trançado. Isolde, que durante anos havia aprendido a viver com o medo constante de ser expulsa, agredida ou apontada como mau presságio, encontrou-se de repente diante de uma multidão que não a olhava com desprezo, mas com algo diferente, quase impossível de nomear: reverência. O contraste era tão violento que por um instante não soube se estava sonhando ou se havia cruzado, sem perceber, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. O menino que havia resgatado dos lobos, envolto em uma manta áspera e ainda trêmulo, descansava sobre seu colo. Seu pequeno peito subia e descia com esforço frágil, mas sua mão não havia largado o pulso de Isolde durante toda a noite, como se aquela união fosse a única corrente que o mantinha preso à vida. Ela o observava e sentia algo que jamais havia experimentado. Não era compaixão, não era pena, era a certeza de que aquela criatura havia se tornado parte de seu destino. Um dos guerreiros, alto, de pele marcada por cicatrizes e olhos negros como obsidiana, avançou alguns passos, trazia um penacho de plumas sobre a cabeça e em sua mão segurava um arco gravado com símbolos que pareciam arder sob a luz avermelhada do amanhecer. Sua voz, grave como o retumbar de um tambor, rompeu o silêncio. "Essa filha dos espíritos", disse, usando o apelido com que todos a haviam condenado anos atrás, "devolveu a vida a um filho de nosso sangue. Quem pode chamar de maldição aquilo que protege um inocente da fome dos lobos?" Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns assentiram com respeito. Outros baixaram os olhos com a incomodidade de quem não sabia se aceitar ou continuar desconfiando. Isolde, sem compreender as palavras, mas intuindo seu peso no ar, apertou-lhe o menino contra o peito. O pequeno abriu os olhos por um instante e murmurou algo em sua língua, uma palavra que ela não entendeu, mas que todos ao redor pareciam ter ouvido com clareza. Várias mulheres taparam a boca, surpresas, e um ancião inclinou a cabeça, como se tivesse escutado um presságio. A tensão tornou-se tão densa que parecia que o próprio ar poderia ser cortado com uma faca, porque ali, no meio daquele círculo de presentes e olhares reverentes, também havia olhos escuros que não transmitiam gratidão, mas receio. Eram os olhos de homens que temiam o desconhecido, que viam nos cabelos brancos e na pele pálida de Isolde não uma bênção, mas um sinal de perigo. E embora naquele amanhecer ninguém tivesse levantado uma arma contra ela, Isolde compreendeu que a batalha apenas começava. Salvar o menino havia despertado tanto respeito
quanto ódio. E esses sentimentos, misturados como fogo e água, logo se chocariam com violência. O amanhecer se prolongava com uma luz dourada que parecia banhar tudo com um resplendor irreal, como se os deuses quisessem marcar aquele dia com uma cor distinta. O ar ainda era frio, mas o murmúrio da tribo enchia o entorno com um calor inquietante. Isolde permanecia à entrada de sua cabana, abraçando o menino que havia resgatado, e a multidão seguia imóvel, como se esperasse um sinal que definisse o que deveria acontecer a partir daquele instante. De entre todos, uma anciã avançou lentamente. Seu corpo parecia um tronco velho, retorcido pelo tempo, mas seus olhos conservavam a força de quem havia visto mais invernos que ninguém. Chamava-se Tahuana, e era a voz que o povoado escutava, mais até do que a de seus próprios chefes guerreiros. Seus passos eram pesados, mas cada um soava como se golpeasse diretamente o coração dos presentes. Parou diante de Isolde, inclinou a cabeça e pousou uma mão trêmula sobre a testa do menino. O espírito da floresta não o entregou aos lobos. Sussurrou, em um tom que combinava respeito e solenidade. Colocou-o em teus braços, mulher de cabelos brancos. Isso significa que o destino entrelaçou o teu com o nosso, ainda que muitos não aceitem. O silêncio que se seguiu foi profundo. Alguns assentiram, outros murmuraram palavras de desaprovação, mas ninguém ousou contradizê-la de imediato. Isolde não compreendia totalmente as palavras, mas a expressão nos rostos revelava que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. 2 guerreiros avançaram e a convidaram com um gesto a caminhar. Não havia violência em seus movimentos, mas tampouco uma doçura tranquilizadora. Era a força do dever. Estavam levando-a ao centro da tribo, ao coração daquele povo, que até então a havia ignorado ou rejeitado. Com o menino ainda nos braços, Isolde respirou fundo e permitiu-se segui-los. O caminho até a aldeia Apache era uma trilha empoeirada, ladeada por árvores retorcidas que pareciam vigiar cada passo. O menino repousava frágil, com a testa apoiada em seu peito, e ela o sustentava com um cuidado instintivo, como se temesse que, a qualquer descuido, o mundo o arrancasse de seus braços. À medida que avançava, sentia suas próprias pernas tremerem, não de cansaço, mas de uma mistura de medo e expectativa. Fora marginalizada por toda a vida, mas agora caminhava rumo a um destino onde centenas de olhos se cravariam nela, julgando-a, pesando cada um de seus gestos como se fossem sinais enviados pelos deuses. Quando finalmente alcançaram o centro da aldeia, um espaço amplo rodeado por cabanas baixas e fogueiras ainda acesas após a noite, o murmúrio transformou-se em um clamor contido. Homens, mulheres e crianças saíram para vê-la, e seus olhares eram como flechas, alguns carregados de gratidão, outros de desconfiança e uns poucos de ódio declarado. O círculo se fechou ao seu redor, e no centro erguia-se uma fogueira maior, cujas chamas pareciam dançar em uma linguagem própria, projetando sombras longas e agitadas sobre os rostos expectantes. Tahuana ergueu seu cajado adornado com plumas e contas, e com voz grave anunciou: "Hoje não é um dia comum. Hoje uma estrangeira, marcada pelo rio da lua, protegeu um filho do nosso sangue. Os deuses nos colocam à prova. Devemos escutar, devemos decidir." Isolde, que não compreendia totalmente, sentiu, no entanto, o peso daquelas palavras. O menino, como se reconhecesse a solenidade do momento, abriu os olhos e murmurou um nome: Kael. A tribo inteira reagiu de imediato. Vários levaram a mão ao peito, outros inclinaram a cabeça, e um jovem guerreiro deixou escapar um suspiro contido. Era evidente que aquele não era um nome qualquer, era o nome de uma linhagem importante, de uma família que carregava peso
naquela comunidade. Isolde olhou para Cael, surpreendendo-se com como aquele menino, frágil e ferido, havia se tornado uma ponte entre ela e um povo que jamais quisera aceitar sua existência. Mas também percebeu o perigo. Esse vínculo poderia ser um laço de união ou a faísca que acenderia uma fogueira impossível de apagar. A multidão agitava-se, as vozes cresciam. Alguns clamavam que ela devia ser honrada por salvar uma criança sagrada, enquanto outros gritavam que seus cabelos brancos continuavam sendo mau presságio e que os lobos haviam recuado, porque a reconheciam como uma das suas. A tensão crescia a cada palavra, e a fogueira no centro parecia rugir mais alto, como se a própria natureza se alimentasse do conflito. Em meio ao caos, Tahuana ergueu seu cajado mais uma vez e ordenou silêncio. Sua voz elevou-se clara. Se ela é aliada ou inimiga, não decidiremos com medo nem com ira. Decidirão os deuses, e os deuses falarão esta mesma noite, sob a lua cheia. A tribo inteira emudeceu, como se aquelas palavras houvessem cortado o ar. Todos compreenderam que o que se aproximava não era um simples julgamento, mas um rito ancestral no qual seria posto à prova não apenas Isolde, mas também o menino que havia resgatado. Naquela mesma noite, a vida da mulher albina estaria em jogo e seu destino ficaria marcado para sempre. O sol desceu lentamente atrás das colinas áridas, tingindo-o e o horizonte de um vermelho intenso que parecia anunciar a chegada de algo muito mais sombrio do que a simples noite. As sombras se alongavam como lanças, e o vento arrastava consigo um murmúrio frio que parecia conter os sussurros dos ancestrais. No centro da aldeia Apache, a grande fogueira ardia com uma força incomum, como se os próprios espíritos tivessem soprado sobre as brasas para que aquele fogo se tornasse a testemunha implacável do destino da mulher albina. Isolde permanecia de pé, ao lado de Cael, o menino que havia resgatado. Ainda o segurava com uma das mãos, porque o pequeno, frágil e exausto, se negava a soltá-la. Era como se soubesse que, naquele instante, diante de toda a sua gente, a mulher, a quem chamavam de maldição, fosse a única que lhe oferecia calor e refúgio. Mas apesar desse vínculo tão evidente, o círculo de homens, mulheres e anciãos os rodeava com uma mistura de expectativa e tensão que podia ser sentida em cada respiração contida. A anciã Tahuana colocou-se no centro com seu cajado adornado de plumas e ossos, sua voz, quebrada pelos anos, mas ainda tão firme quanto o rugido de um tambor, ergueu-se acima do crepitar do fogo. Os deuses falaram através dos lobos e do rio da lua. Esta mulher de cabelos brancos quebrou o destino que se impunha ao menino. Agora, precisamos saber se o fez como enviada da vida ou como portadora da sombra. Esta noite, sob o olhar da lua, será provado o seu espírito. Os presentes assentiram com solenidade. Alguns golpearam o peito em sinal de respeito. Outros ergueram os braços para o céu escuro, que já começava a se cobrir de estrelas. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o fogo pareceu conter-se em sua dança. Os preparativos começaram. 3 homens jovens trouxeram pedras quentes que colocaram ao redor da fogueira, enquanto as mulheres entoavam cantos em uma língua Am antiga que parecia nascer do ventre da própria terra. Um aroma intenso de ervas e fumaça impregnava o ar, e logo Isolde sentiu que tudo ao seu redor se tornava irreal, como se tivesse sido arrastada para um sonho. Conduziram-na até o centro do círculo. Seus cabelos brancos brilhavam com a luz das chamas, e seus olhos, de um azul profundo, refletiam a incerteza. Não compreendia totalmente o que diziam, mas entendia o essencial. Naquela noite, decidiriam se poderia ser considerada aliada ou se deveria ser rejeitada, talvez até sacrificada.
O coração lhe pulsava com violência, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a solidão que sempre a acompanhara já não era refúgio, mas uma condenação que podia terminar a qualquer instante. Kael, nos braços de uma anciã, tentou estender-se em direção a ela, como se sua pequena mão pudesse atravessar a distância. O menino chorou, e aquele choro quebrou por um momento a solenidade do ritual. Mas Tauana o interpretou com um gesto severo. O espírito da criança clama por ela. Se for sombra, o próprio fogo o revelará. Se for vida, a lua se encarregará de protegê-la. A prova começou. Colocaram-na diante da fogueira e lhe entregaram uma vasilha de barro, cheia de um líquido escuro, uma mistura de ervas amargas e raízes que, diziam, abria a porta entre o mundo dos homens e o dos espíritos. Isolde hesitou, mas o peso de dezenas de olhares sobre ela a obrigou a levar o recipiente aos lábios. O sabor foi insuportavelmente amargo, como se tivesse bebido terra e cinza, e quase de imediato sentiu a cabeça girar. O canto das mulheres intensificou-se. Os tambores começaram a bater um ritmo profundo que ressoava em seu peito como um segundo coração. O fogo cresceu de repente, projetando sombras enormes sobre as cabanas, figuras deformadas que pareciam ganhar vida e girar ao seu redor. O ar tornou-se espesso, carregado de fumaça e mistério. Então, ocorreu o inesperado. O vento soprou com violência, arrancando fagulhas da fogueira que se elevaram ao céu como um enxame de estrelas. E nesse instante, a lua surgiu por trás das nuvens, brilhante e prateada, iluminando diretamente Isolde. Seus cabelos brancos resplandeceram como se fossem fogo líquido, e sua pele pálida tornou-se luminosa sob aquele clarão. Um murmúrio percorreu o círculo. Alguns se inclinaram, outros recuaram com medo. Para muitos, era a confirmação de que os deuses a haviam marcado, embora ninguém pudesse decidir se aquilo era bênção ou maldição. Isolde, tonta pela bebida e atordoada pelos cânticos, caiu de joelhos diante do fogo, fechou os olhos e, nesse transe estranho, viu algo que não esperava. Imagens de guerra, homens com armaduras de ferro avançando com armas de fogo, cabanas incendiadas, sangue correndo como rios. E em meio a tudo, viu Kael, já não um menino frágil, mas um jovem guerreiro, de pé entre as chamas, olhando para ela como se esperasse que fosse sua guia. Abriu os olhos com um grito abafado, suor frio escorrendo por sua testa. Todos a observavam, expectantes, como se sua reação fosse o veredito. Tauana, com sua voz profunda, perguntou: "O que viste, mulher dos espíritos? O que os deuses falaram contigo?" Isolde tremia, mas compreendeu que suas palavras poderiam selar seu destino. Engoliu em seco, olhou para o seu menino e depois, com voz quebrada, respondeu: "Vi fogo, vi guerra, e vi que este menino não está destinado a morrer, mas a salvar os seus." O eco das palavras de Isolde ficou suspenso no ar, como uma lâmina invisível. A fogueira seguia rugindo, e as brasas pareciam explodir em sincronia com cada murmúrio que se erguia ao redor do círculo. A mulher albina havia falado com a voz trêmula de quem carrega mais peso do que pode suportar, mas em seus olhos brilhava uma convicção impossível de ignorar. Ela havia visto fogo, havia visto guerra, e havia visto o menino destinado a sobreviver onde outros seriam destruídos. Os anciãos trocaram olhares pesados. Para alguns, aquilo era um anúncio dos deuses, um aviso de que deviam preparar-se para tempos sombrios e que a mulher, por mais que sua aparência despertasse medo, havia sido escolhida para adverti-los. Mas para outros, era manipulação, uma mentira habilidosa, nascida de uma estrangeira marcada pela diferença, que encontrara em suas superstições a forma de assegurar sua vida entre eles. Foi Nashoba,
Um jovem guerreiro de olhar ardente e temperamento indomável, quem rompeu o silêncio com um grito que ressoou acima dos demais. Mentira! Bradou, com o rosto avermelhado pela fúria e o reflexo do fogo pintado em seus olhos. Não são os deuses que falam por sua boca, mas a feitiçaria de uma estrangeira. Não veem o que ela faz? Semeou o medo entre nós com imagens de guerra, como se quisesse enfraquecer-nos, antes que chegue a verdadeira ameaça. Os lobos não fugiram por causa do fogo, fugiram porque a reconheceram como uma das suas. O círculo agitou-se de imediato. Alguns gritavam contra Nashoba, defendendo o ato de valentia de Isolde ao salvar a criança das presas das feras. Outros, no entanto, assentiram com força, como se tivessem esperado que alguém desse voz à suspeita que os corroía desde o amanhecer. As chamas iluminavam rostos crispados, mãos tensas, corpos inclinados para a frente, como se a qualquer momento aquele debate pudesse transformar-se em uma batalha aberta. Isolde permanecia de joelhos, com a respiração agitada e o coração golpeando-lhe as costelas. Não compreendia todas as palavras, mas entendia os gestos, os tons, a hostilidade que crescia como um rio transbordado. Ao seu lado, Kael, demasiado frágil para levantar-se, ergueu a mão e apoiou-a sobre o braço da mulher, como se naquele gesto débil houvesse uma força capaz de sustentá-la diante de toda a tribo. Então interveio Tahoana, a anciã sábia, que bateu o chão com seu cajado adornado e conseguiu fazer o clamor silenciar de imediato. Sua voz saiu áspera, como o atrito da pedra contra o osso, mas carregada da autoridade que poucos ousavam desafiar. Não sejais cegos nem surdos. A lua não a cobriu de sombra, mas de luz. O fogo não a rejeitou, mas a envolveu sem queimá-la. E a criança, filho de sangue, pronunciou seu nome como quem reconhece um laço que não pode ser rompido. Acaso não vedes que não fomos nós que escolhemos isto? Foi-nos imposto. A pergunta não é se queremos aceitá-la. A pergunta é se seremos fortes o bastante para suportar o que isso significa. Um silêncio reverente seguiu as suas palavras, mas a calma era enganosa, porque mesmo enquanto a anciã a falava com a sabedoria dos anos, o ressentimento de alguns ardia como brasas ocultas sob a cinza, à espera do sopro adequado para transformar-se em incêndio. Essa noite terminou sem uma decisão clara. A tribo dispersou-se pouco a pouco, deixando Isolde junto à fogueira, com a criança ainda apoiada em seu peito. Alguns homens a olhavam com respeito, outros com desconfiança e mais de um com ódio. Os presentes continuavam empilhados diante de sua cabana, prova de gratidão e, ao mesmo tempo, lembrete de uma dívida perigosa. Quando as vozes se extinguiram e restou apenas o crepitar das brasas, Isolde sentiu a verdadeira magnitude do que havia acontecido. Já não era invisível, já não era a mulher solitária a quem o povo olhava de longe com temor supersticioso. Agora era algo muito mais complexo. Um símbolo. Para uns, esperança. Para outros, ameaça. Para todos, o reflexo de algo que ainda não compreendiam, mas que lhes pesava com uma verdade inevitável. A noite avançou lentamente e Isolde não conseguiu dormir. Cada estalo dos galhos, cada assobio do vento, parecia-lhe um lembrete de que estava sendo vigiada. E no silêncio de sua cabana, enquanto Kael dormia com a respiração entrecortada, a mulher albina compreendeu que o maior perigo não eram os lobos da floresta, mas os lobos humanos que já rondavam entre os seus, disfarçados de irmãos, inflamados pelo medo. O amanhecer seguinte não trouxe calma. A aldeia despertou dividida. Alguns aproximavam-se dela com respeito, deixando pequenas oferendas em silêncio. Mulheres mais velhas pediam-lhe que tocasse seus filhos doentes, convencidas de que seu contato estava abençoado. Mas, ao mesmo tempo,
Havia homens que cuspiam no chão quando ela passava, ou afastavam seus filhos bruscamente, como se um simples toque pudesse condená-los. O ar estava carregado de uma tensão invisível, e todos sabiam que essa divisão, cedo ou tarde, transformar-se-ia em um choque inevitável. O inverno de 1726 foi impiedoso. O vento descia das montanhas carregado de gelo, e as noites estendiam-se com um silêncio tão denso que parecia engolir tudo. Na aldeia Apache, as fogueiras ardiam sem descanso, não apenas para combater o frio, mas também para manter acesas as conversas que dividiam o povo em dois bandos cada vez mais irreconciliáveis. Isolde percebia isso a cada passo. Quando saía de sua cabana com Kael pela mão, alguns lhe sorriam timidamente, agradecidos por ter salvado o menino, convencidos de que a luz dos deuses refletia-se em seus cabelos brancos. Mas outros desviavam o olhar com dureza, como se contemplá-la fosse perigoso, como se sua simples presença pudesse despertar desgraças adormecidas. Cada gesto, cada olhar, cada palavra murmurada era como uma faca que se cravava lentamente em sua pele. Kael, entretanto, recuperava-se com uma força inesperada. Apesar do frio e da fraqueza inicial, seu corpo respondia com a resiliência dos que pertencem à terra e a seus espíritos. Isolde cuidava dele com uma dedicação que ia muito além da compaixão. Alimentava-o, aquecia-o, consolava-o nas noites em que os sonhos o despertavam com gritos contidos. O menino, em sua inocência, agarrava-se a ela com a certeza de que aquela mulher era seu refúgio, sem compreender por completo que sua proximidade o colocava no centro de um conflito que crescia com uma tormenta silenciosa. Porque enquanto alguns viam em Kael a confirmação da visão de Isolde, uma criança marcada pelos deuses, destinada a sobreviver à guerra e a guiar os seus, outros o consideravam uma vítima contaminada pelo contato com a mulher albina. O que a lua pálida toca nunca volta a ser igual, murmuravam alguns ao redor do fogo, convencidos de que o menino carregava agora uma sombra em seu espírito. A tensão explodia nos momentos mais cotidianos. Um dia, enquanto as crianças da aldeia brincavam de lançar pedras sobre o gelo do rio, Kael juntou-se a elas com o sorriso tímido de quem voltava a sentir-se parte. Mas assim que o viram chegar acompanhado de Isolde, duas mães afastaram-no bruscamente, tomaram seus filhos nos braços e levaram-nos, como se tivessem estado na presença de uma ameaça invisível. Kael baixou a cabeça, as faces ardendo de vergonha, e foi Isolde quem o segurou pelos ombros, sussurrando-lhe ao ouvido que não devia sentir culpa por ser o que era. À noite, o conselho de anciãos reunia-se em segredo para discutir. Alguns propunham aceitar Isolde como parte da tribo, integrá-la como uma guardiã marcada pelos deuses. Outros, mais ferozes, insistiam em que sua presença atrairia desgraça, que os espanhóis, cujos rumores de incursões cresciam a cada vez mais, viriam guiados pelo fogo de seus cabelos brancos, como se ela mesma fosse um farol maldito em meio à escuridão. Entre esses homens estava Nashoba, cujo ódio não fazia senão crescer. Não havia esquecido as palavras da anciã Tahuana, nem a luz da lua envolvendo a mulher albina. Mas para ele tudo aquilo era prova do contrário. Não de bênção, mas de feitiçaria. Alimentava seus discursos com metáforas envenenadas, comparando Isolde a uma loba disfarçada de mulher, a um espírito errante que se alimentava do medo dos homens. E fazia isso com tanta convicção que cada vez mais jovens guerreiros começavam a ouvi-lo com atenção. Isolde, por sua vez, não precisava compreender todas as palavras para saber que algo sombrio estava sendo gestado. Via isso na maneira como alguns homens a observavam de longe, de braços cruzados e olhos carregados de desconfiança.
Sentia isso no ar pesado das noites, nos silêncios incômodos que caíam quando ela entrava no círculo da fogueira. Até mesmo percebia, em seus sonhos, visões de lobos com olhos humanos, rodeando-a na penumbra, esperando o momento exato para saltar sobre ela e arrancar-lhe o que mais amava. A anciã Tahuana sabia disso também. Uma tarde, aproximou-se da cabana de Isolde com passos lentos, arrastando seu cajado sobre a terra dura. Entrou sem pedir permissão, porque sabia que não precisava, e ficou olhando para o menino adormecido junto ao fogo. Depois, com voz grave, disse: "A tribo é como este rio", apontou para a oira corrente que se ouvia ao longe. Às vezes flui em calma, outras vezes transborda e arrasta tudo o que encontra. Tu lançaste uma pedra no meio da água, mulher da lua, e agora as ondas crescem. Alguns as chamam bênção, outros as chamam maldição, mas não podes detê-las. Isolde olhou-a em silêncio, incapaz de responder, porque no fundo sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Não importava o que ela fizesse ou deixasse de fazer, sua simples existência era suficiente para dividir a tribo. E compreendeu, com um peso gelado no peito, que o perigo não estava lá fora, nas colinas onde os lobos reais uivavam todas as noites, mas dentro, nos corações daqueles que compartilhavam o mesmo fogo. Naquela noite, enquanto abraçava Kael para protegê-lo do frio, Isolde ouviu algo que a fez estremecer. Não era o uivo distante dos lobos, mas um sussurro humano perto de sua cabana. Palavras em voz baixa, carregadas de ódio, que se perdiam na escuridão. Não distinguiu quem eram, mas entendeu com clareza. Os lobos já não rondavam apenas nos sonhos, haviam entrado na realidade e logo mostrariam os dentes. A chegada da primavera de 1726 não trouxe o alívio esperado. O gelo começou a ceder nas margens do rio, e os campos empoeirados esverdearam timidamente, mas no coração da aldeia Apache o ar seguia, carregado de um veneno invisível, a desconfiança. As noites, que antes se enchiam de cantos e tambores para celebrar a sobrevivência após o inverno, haviam se transformado em reuniões silenciosas, interrompidas por olhares esquivos e cochichos que cresciam como raízes ocultas sob a terra. Isolde sentia isso em cada passo. Quando ia ao rio encher cântaros de água, ouvia como as conversas se interrompiam bruscamente à sua passagem, como se até o vento guardasse silêncio para abrir espaço à hostilidade. Quando caminhava entre as cabanas, percebia as portas fechando-se lentamente, deixando apenas frestas por onde olhos curiosos e temerosos espiavam para observá-la. E embora algumas mulheres mais velhas ainda lhe levassem pequenas oferendas de alimento ou pedissem que tocasse as testas de seus filhos enfermos, esse respeito transformava-se de imediato em cochichos venenosos, que chegavam a seus ouvidos assim que ela se afastava. Kael, cada vez mais forte, tentava sorrir em meio àquela tensão. Corria pelos caminhos da aldeia, aproximava-se das outras crianças com a inocência intacta de sua idade, mas era rejeitado repetidas vezes. Alguns lhe atiravam pedras pequenas, outros o empurravam com raiva contida, e mais de um gritava em voz alta o que os adultos só ousavam murmurar: "Filho da lua maldita!" Isolde o consolava todas as noites, acariciando seus cabelos escuros, enquanto o menino continha lágrimas misturadas à raiva de não compreender por que deveria carregar um peso que não era seu. Enquanto isso, longe do olhar de Tahuana e do conselho de anciãos, 3 jovens guerreiros começaram a reunir-se em segredo. Eram homens endurecidos pela escassez e pela frustração, convencidos de que a presença de Isolde havia quebrado o equilíbrio da tribo. Nashoba, sempre o mais veemente, liderava esses encontros com palavras que caíam como brasas sobre os corações de seus companheiros.
Não podemos esperar mais. Sussurrava na penumbra das colinas, enquanto o fogo de uma pequena fogueira iluminava apenas seus rostos tensos. Ela não é dos nossos. O menino que protege já não pertence ao nosso sangue. Se permitirmos que continue aqui, os deuses nos castigarão. Takoda, um homem marcado por uma cicatriz no queixo, assentiu com um gesto seco. Os anciãos enfraqueceram. A anciã Tahuana a protege como se fosse uma profetisa, mas eu só vejo desgraça. Desde que chegou, as chuvas são mais violentas. Os servos afastaram-se de nossas terras e os espanhóis começaram a aproximar-se mais do vale. Não precisamos de mais sinais. O terceiro, Yuma, mais jovem, mas com o olhar sempre inquieto, ainda hesitava, mas seus lábios tremiam ao responder. E o que propões? Que enfrentemos Nantan? Titubeou, usando o nome do pai, de Kael, caído tempo atrás. Ninguém ousaria profanar o sangue de um menino de sua linhagem. Nashoba golpeou o chão com o punho cerrado, a raiva atravessando-lhe a garganta. Não é um menino de linhagem, é um menino amaldiçoado. E se a lua o devolveu através dessa mulher, é porque deseja que se cumpra o inevitável. O que o rio devolveu, o rio deve reclamar. Esse foi o juramento selado naquela noite escura. Não com palavras cerimoniosas, mas com olhares que ardiam mais que o fogo, com a certeza de que haviam cruzado uma fronteira invisível. Já não era mera desconfiança, era um pacto. Devolver a mulher albina e o menino ao destino que, segundo eles, nunca deveriam ter desafiado. Isolde, embora não estivesse presente, percebeu a mudança no ar. Desde essa noite, seus sonhos tornaram-se mais inquietantes. Via lobos de olhos humanos rodeando sua cabana, farejando a fragilidade de sua vida, esperando o momento exato para atacar. Às vezes acordava de sobressalto, com o coração descompassado, convencida de que alguém a observava nas sombras. E embora não pudesse explicar, sabia que aquilo não era apenas fruto de sua mente atormentada, era um pressentimento, um aviso que a vida lhe sussurrava no silêncio da escuridão. Certa madrugada, enquanto Kael dormia com a respiração compassada, Isolde ouviu passos fora da cabana. Não eram os passos pesados de um animal, nem o estalo aleatório do vento nas árvores. Eram passos humanos, contidos, medidos, como os de alguém que tentava não ser ouvido. Levantou-se com cautela, tomou a faca que sempre mantinha oculta sob uma manta e ficou em silêncio, com a respiração contida, até que os passos se apagaram na distância. Não havia dúvida. A tribo já não apenas a observava com desconfiança, havia aqueles que a caçavam como predadores. Quando o sol se ergueu, Tahuana chegou à sua cabana. Seus olhos, mais cinzentos que nunca, refletiam preocupação. A corrente do rio traz rumores, disse com voz grave. Sonhei com lobos que andam erguidos, com dentes manchados de ódio. Já não são apenas os espanhóis que deves temer, mulher da lua. São os teus, os que compartilham este fogo. Isolde a ouviu em silêncio, sentindo que cada palavra da anciã confirmava o que ela já havia pressentido em suas entranhas. Apertou a mão de Kael, que a olhava com inocência, alheio ao fio invisível que pendia sobre eles, e compreendeu que sua vida já não se tratava apenas de sobreviver ao frio, à solidão ou aos lobos da floresta. Agora precisava sobreviver à pior de todas as ameaças, o medo humano, disfarçado de tradição e justiça. O dia transcorrera com uma calma enganosa. O sol ergueu-se débil sobre a aldeia, banhando as cabanas com um brilho tênue que mais parecia memória da luz do que promessa de calor. As crianças corriam pela poeira em jogos improvisados, os homens afiavam suas facas e reparavam flechas, e as mulheres cozinhavam milho enquanto entoavam cantos antigos. À primeira vista, tudo parecia como qualquer outro dia, mas no ar pairava um silêncio invisível, uma tensão oculta sob a rotina,
como uma fera agachada, esperando o momento exato para saltar. Isolde percebeu isso desde o amanhecer. Os passos que se detinham quando ela se aproximava, os olhares prolongados, escondidos atrás de sorrisos falsos, os cochichos que pareciam perder-se no vento, mas que sempre terminavam com seu nome. Era como se a tribo inteira contivesse a respiração, como se cada coração batesse com a expectativa de um desfecho que se gestava em segredo. Kael, alheio a tudo, brincava na beira do rio lançando pedras planas que saltavam sobre a água gelada. Sua risada breve rompia a densidade do ambiente, e por momentos Isolde encontrava nesse som um alívio, um lembrete de por que seguia resistindo. No entanto, até nesses instantes doces, seu peito se encolhia, com um pressentimento. Cada gargalhada do menino era uma centelha de luz que iluminava demais em uma noite que se aproximava repleta de lobos. Não de 4 patas, mas de 2. Quando o sol desceu e a lua não apareceu no céu, a certeza tornou-se insuportável. A noite era um manto negro, denso, sem estrelas, como se o universo inteiro houvesse decidido ocultar seu olhar. Na aldeia, as fogueiras apagaram-se antes do habitual. Ninguém permaneceu ao redor do fogo contando histórias. As cabanas fecharam-se em silêncio sepulcral, e o vento, que costumava arrastar cantos e murmúrios, agora trazia apenas um assobio seco que se infiltrava nas frestas da madeira. Dentro de sua cabana, Isolde permanecia em vigília. A faca repousava sobre seus joelhos e Kael dormia apoiado em seu colo, com respiração profunda e confiante. A mulher albina não podia fechar os olhos. Cada fibra de seu corpo estava alerta, como se sua pele tivesse aprendido a ouvir além do humano. E então ouviu, primeiro, o estalo de galhos, depois o roçar de passos contidos e, em seguida, um silêncio ainda mais revelador que o próprio ruído. 3 sombras moviam-se do lado de fora da cabana. Deslocavam-se com sigilo, como caçadores treinados, mas o coração de Isolde reconheceu nesse andar mais o ódio que a destreza. Eram homens, guerreiros da tribo, aqueles que haviam compartilhado fogueiras e cantos com Kael antes de ela surgir em suas vidas, e agora, disfarçados pela escuridão, moviam-se como lobos famintos ao redor de sua guarida. Um sussurro atravessou o ar, baixo, quase inaudível. Hoje o rio reclama, o que nunca deveria ter soltado. O pulso de Isolde acelerou. Suas mãos apertaram a faca com força, e a respiração de Kael em seu colo tornou-se o único som capaz de mantê-la de pé. Sabia que não podia escapar. Do lado de fora, os 3 homens estavam perto demais. E a floresta, embora escura, não lhe oferecia refúgio, apenas mais armadilhas. A única opção era resistir. De repente, um golpe seco retumbou contra a madeira da porta, como uma garra arranhando a entrada. Kael remexeu-se em sonhos, murmurando palavras incompreensíveis. Isolde o cobriu com uma manta, protegendo seu corpo com o dela, e pôs-se de pé com uma determinação que queimava mais do que o medo. A voz de Nashoba, carregada de fúria, ergueu-se da penumbra. Entrega-nos o menino, mulher da lua. Ele não é teu, nunca foi. Se te negares, o rio beberá teu sangue junto com o dele. O silêncio que se seguiu foi insuportável. O fogo do braseiro interior projetava a sombra de Isolde nas paredes da cabana, e aquela silhueta parecia muito maior que seu corpo delgado. Ela não respondeu de imediato. Deixou que o silêncio pesasse, que o medo se transformasse em tensão. Finalmente, falou com voz firme, clara, como se sua fragilidade houvesse sido devorada por algo maior. O menino não será entregue. Se o rio o quisesse morto, teria deixado que os lobos o devorassem. Mas eu o resgatei, e enquanto eu respirar, ele seguirá comigo. Os homens riram com desprezo.
um som áspero que gelou o sangue no ar. Um deles murmurou: "Então morre com ele." A primeira investida chegou como uma sombra veloz. Uma lança atravessou a madeira e cravou-se a poucos centímetros de onde Cael dormia. O menino despertou com um grito sufocado e seus olhos encontraram os de Isolde, que o apertou contra o peito enquanto a adrenalina lhe o atravessava as veias como fogo líquido. Não havia mais tempo. O ataque havia começado. A mulher albina colocou-se diante da entrada, faca na mão, e sua voz ergueu-se em um rugido que não parecia humano. "Se querem levar a vida dele, terão que arrancá-la da minha." A porta vibrava com o peso dos golpes. Do lado de fora, os conspiradores apertavam suas lanças e facas, convencidos de que a escuridão lhes pertencia. Dentro, Isolde erguia-se como uma estátua branca, iluminada pelas brasas do fogo, com os cabelos desalinhados caindo sobre o rosto e os olhos acesos, com um brilho que não era medo, mas uma mistura de fúria e determinação. Cael, abraçado à sua cintura, não chorava. Olhava para a mulher com os olhos bem abertos, como se, em sua inocência, compreendesse que aquela figura pálida era mais que sua salvadora. Era sua mãe, seu escudo, a única força que se interpunha entre ele e a morte. E justamente quando pegou Tchutchouchkui, o segundo golpe retumbou contra a porta, mais forte que o anterior, um uivo elevou-se à distância. Não era humano, era um lobo verdadeiro. Depois outro mais, e logo um coro que fez tremer as colinas. Os homens lá fora olharam uns para os outros, inquietos. Os lobos da floresta, atraídos pelo barulho e pela tensão, cercavam agora também a cabana. A porta tremia, como se um espírito quisesse atravessá-la do outro lado. Cada golpe ressoava no peito de Isolde como um trovão contido. Os 3 guerreiros, guiados por Nashoba, empurravam com lanças e facas, decididos a arrancar o menino de seus braços. Dentro da cabana, a mulher albina sustentava Cael com um braço, enquanto com o outro empunhava a faca que havia sido sua única companheira desde que fora expulsa. Sua respiração era agitada, mas seus olhos lhe brilhavam com uma clareza selvagem, aquela espécie de fogo que só acende no instinto de uma mãe disposta a morrer para proteger. O segundo impacto quebrou parte da madeira e deixou entrar um jorro de ar gelado que avivou as brasas do fogo interior. Cael gritou, mas Isolde o cobriu com o corpo, apertando-o contra si, como se quisesse fundir-se a ele para torná-lo invisível. Então, quando o terceiro golpe retumbou com fúria, a própria noite decidiu falar. Um uivo dilacerante atravessou a sua escuridão, longo, profundo, tão próximo que fez com que os homens lá fora congelassem por um instante. Não era um lobo isolado. Depois do primeiro, vieram outros. Um coro selvagem que se ergueu das colinas e desceu como um trovão até o coração da aldeia. Os lobos reais cercavam a aldeia, atraídos pelo cheiro do sangue, pelo ódio humano que ardia como carne podre, pela tensão que os chamava como se fosse um sinal ancestral. Os guerreiros olharam uns para os outros. Takoda engoliu em seco, e Uma recuou um passo, mas Nashoba não cedeu. Sua voz saiu em um rugido que tentava abafar o medo. "Não passam de feras! O verdadeiro perigo está aqui dentro, não lá fora! Quebrem essa porta!" O golpe seguinte foi tão forte que a madeira rangeu como um osso quebrando-se. Isolde soube que não resistiria muito mais. Inspirou profundamente e colocou Cael atrás de si, olhando-o com uma intensidade que o menino jamais esqueceria. "Não tenhas medo", sussurrou. "O medo é o que eles procuram. Apenas olha para mim e lembra-te do que vires." A porta abriu-se de repente e a escuridão derramou-se para dentro. 3 sombras armadas irromperam com violência, e o ar encheu-se de poeira, fumaça e tensão.
Nashoba foi o primeiro a entrar, com a faca erguida, gritando como se esse grito o protegesse do uivo que ainda ressoava à distância. Isolde lançou-se contra ele com um movimento desesperado. Não havia técnica, não havia cálculo, apenas o instinto de um ser humano que defende o único que ama. O fio de sua faca roçou o braço do guerreiro, arrancando-lhe um grito de dor. O fogo iluminou por um segundo o rosto de Isolde, e os homens estremeceram. Seus cabelos brancos brilhavam como uma chama viva, e seus olhos pareciam atravessar a escuridão com uma clareza que não era humana. Takoda tentou rodeá-la, apontando para Kael, mas o menino, em um arranque de coragem, ergueu um galho aceso do braseiro e o agitou diante dele. A faísca queimou o ar e o guerreiro recuou, surpreendido de que uma criança se interpusesse com tanta força. Nesse mesmo instante, o primeiro lobo surgiu na entrada da cabana. Seus olhos amarelos brilhavam com um fulgor feroz e sua pelagem eriçada parecia feita de sombras vivas. Atrás dele, ouvia-se o movimento da matilha cercando a aldeia. Os homens se tensionaram e, por um segundo, a luta deixou de ser entre eles. O perigo era real, selvagem, incontrolável. Nashoba gritou com fúria. São eles! São a prova de que esta mulher os traz consigo. Se não a matarmos, todos pereceremos. Mas antes que pudesse atacar novamente, o lobo deu um passo à frente e rosnou, mostrando os dentes. O som encheu a cabana como um rugido ancestral, e até o fogo pareceu agitar-se. Isolde, em vez de recuar, deu um passo em direção à fera. A faca ainda tremia em sua mão, mas seu olhar estava fixo no animal. De seus lábios brotou um murmúrio, um sopro quase inaudível, como se falasse em uma língua esquecida. E contra todo instinto, o lobo não atacou. Permaneceu ali rosnando, mas imóvel, observando-a com uma intensidade quase humana. Os homens recuaram confusos. Takoda murmurou uma prece apressada. Yuma baixou o olhar com um tremor visível nas mãos. Apenas Nashoba manteve a lança erguida, mas até ele hesitou por um instante. A cena era impossível. O lobo parecia reconhecer a mulher albina, como se tivesse visto nela algo mais profundo que medo ou presa. De repente, lá fora, ouviu-se o uivo do resto da matilha, e a terra tremeu com o peso de suas patas. Os animais haviam cercado a aldeia, e os gritos de outros habitantes começaram a encher a noite. A tribo inteira estava sendo posta à prova, não apenas pelos lobos, mas pela sombra de sua própria divisão. Em meio a esse caos, Isolde ergueu a voz, clara, serena, carregada de uma força que parecia vir de além de seu frágil corpo. Não sou eu que eles procuram, é o vosso ódio que os chama. Se querem sobreviver, parem de lutar entre vós e defendam o vosso povo. A cabana ficou em silêncio. O lobo deu um último rosnado e retirou-se para a escuridão, deixando atrás de si um vazio denso e um cheiro de terra úmida. Nashoba abaixou a lança com a respiração entrecortada, mas em seus olhos a fúria ainda ardia. A batalha não havia terminado. Os lobos recuavam em direção à aldeia e a verdadeira prova apenas começava. A noite sem lua transformara-se em um campo de batalha. Da colina desciam dezenas de lobos, seus olhos brilhando como brasas na escuridão. Seus uivos misturando-se com os gritos da aldeia. O solo tremia com o peso da matilha, e o ar gelado trazia consigo o fedor de sangue, medo e raiva. Os apaches, surpreendidos pela irrupção dos animais, saíam de suas cabanas com lanças, arcos e facas, muitos ainda descalços, com os cabelos revoltos pelo sono interrompido. As mulheres arrastavam as crianças para os refúgios subterrâneos, enquanto os anciãos agrupavam-se em torno das fogueiras, recitando orações em línguas antigas, como se suas palavras pudessem erguer muros invisíveis contra a escuridão. Nashoba e seus cúmplices esqueceram por um instante de Isolde e do menino.
A ameaça era grande demais para concentrar-se em um único inimigo humano. Com um grito de guerra, o guerreiro lançou sua lança contra o primeiro lobo, que se atirou sobre eles, atravessando-lhe o flanco. O animal caiu, mas atrás dele, outros 5 irromperam com a fúria de um rio transbordado. Isolde saiu da cabana com Cael pela mão, e o fogo do braseiro ainda iluminava sua silhueta branca, como se fosse um espírito caminhando entre sombras. O menino agarrava-se a ela, mas em seu rosto havia mais determinação que medo. Observava a cena com os olhos abertos, como se em seu íntimo já soubesse que aquele era o momento em que deveria descobrir quem realmente era. Os lobos cercavam o círculo central da aldeia. Alguns guerreiros conseguiam contê-los com flechas, outros caíam sob as presas das feras, que dilaceravam carne e osso com a brutalidade do selvagem. A poeira do chão misturava-se ao sangue e o ar enchia-se de um rugido incessante. O rugido de homens e animais fundidos numa mesma sinfonia de caos. Isolde avançou até o centro do tumulto. Alguns a viram e recuaram, convencidos de que era ela quem havia trazido a matilha. Outros a olharam com súplica, como se esperassem que fizesse o mesmo que havia feito daquela primeira vez, quando enfrentou os lobos com as mãos nuas e arrancou o menino da morte. Seus cabelos brancos esvoaçavam com o vento, e o reflexo do fogo parecia reconhecê-la, como se a tivesse escolhido como seu espelho. Tauana apareceu então, amparada por 2 mulheres jovens. Seus olhos velhos brilhavam com um fulgor estranho. "Ouçam-na!" gritou, com voz rouca, que contudo retumbou mais forte que o rugido da batalha. A lua a cobriu com sua luz, e os lobos não a devoraram porque reconheceram seu espírito. Não é maldição, é guia. Os guerreiros vacilaram. Alguns baixaram as armas por um instante, outros gritaram com fúria, incapazes de aceitar que aquela mulher fosse algo além de um presságio sombrio. Mas foi então que a matilha atacou com mais força, como se quisesse devorar a aldeia inteira, num só movimento. Isolde ergueu os braços. Não trazia armas, apenas a pequena faca que tremia em sua mão, insignificante diante das presas que brilhavam na escuridão. Mas sua voz ergueu-se clara, forte, e não parecia humana. "Não sou vossa inimiga. Não busquei esta guerra. Mas se querem sangue, tomem o meu antes do deste povo." O silêncio durou apenas um instante, mas foi suficiente para que o impossível acontecesse. O maior dos lobos, um macho de pelagem cinza escura e cicatrizes que narravam anos de batalhas, deteve-se diante dela. Seus olhos amarelos a atravessaram como punhais, mas não atacou. Deu um passo, depois outro, até ficar a poucos metros de seu corpo. Rosnou, mostrando as presas, e depois lançou um uivo tão profundo que fez vibrar a terra sob os pés de todos. A matilha respondeu com um coro ensurdecedor, e de repente, como se tivesse recebido uma ordem invisível, os lobos começaram a recuar. Alguns levavam pedaços de carne nas presas, outros arrastavam a morte em seus lombos, mas um a um desapareceram entre as sombras da floresta. O silêncio voltou lentamente, pesado, quase irreal, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Os apaches ficaram de pé, ofegantes, cobertos de sangue, poeira e lágrimas. Ninguém entendia completamente o que havia acontecido. Alguns diziam que os lobos haviam se retirado por medo do fogo, outros que os deuses haviam intervindo. Mas a maioria não conseguia desviar o olhar da mulher albina que permanecia no centro, com o menino agarrado à sua perna, e os cabelos brilhando como prata sob a tênue luz da aurora, que já despontava no horizonte. Nashoba, ferido no ombro, tentou gritar uma acusação, mas sua voz quebrou. O que acabara de presenciar havia desarmado seu ódio, embora em seus olhos ainda ardia um ressentimento
que não se apagava. O resto da tribo, no entanto, começou a avançar lentamente em direção a Isolde. Não o fizeram com armas nem com pedras, fizeram-no com mãos vazias, estendidas e com oferendas improvisadas, colares de osso, peles de caça, pequenas figuras talhadas em madeira. O círculo fechou-se ao redor dela, não com ódio, mas com um reconhecimento silencioso. Não podiam mais negar. Aquela mulher havia resistido ao que ninguém ousara enfrentar. Não trouxera a morte, trouxera a força de resistir. Isolde olhou ao redor, com lágrimas contidas. Pela primeira vez em sua vida, a solidão que a perseguira como uma maldição parecia quebrar-se. E Kael, abraçado à sua cintura, ergueu os olhos para ela com um sorriso que, em meio à devastação, era a promessa mais pura de futuro. O céu começava a atingir-se de um vermelho profundo quando o fragor da noite ficou para trás. O silêncio que envolvia a aldeia não era o da calma, mas o de um povo que acabara de contemplar algo que não podia explicar, nem com cantos, nem com palavras. As cabanas ainda fumegavam, o solo estava manchado com sangue de homens e de lobos, e no ar flutuava aquele cheiro espesso, mistura de fumaça, medo e ferro, que toda a batalha deixa quando se apaga. Isolde permanecia de pé no centro, com Caio agarrado à sua cintura. O menino, embora tremesse, não chorava. Seu olhar fixo nela era o reflexo de uma confiança absoluta, como se tivesse compreendido que aquela mulher não apenas o havia resgatado da floresta, mas também o salvara dos lobos humanos que queriam arrancá-lo de seu destino. Os cabelos brancos de Isolde brilhavam sob a primeira luz da manhã, e seus olhos, cansados, mas firmes, pareciam sustentar o peso de toda a tribo. Um a um, os apaches começaram a aproximar-se. Não o fizeram com armas, mas com mãos vazias, estendidas em um gesto antigo que significava respeito e reconhecimento. As mulheres depositaram a seus pés pequenos colares de osso, fragmentos de turquesa, peles curtidas que haviam guardado para os invernos mais cruéis. Os guerreiros deixaram lanças decoradas com penas, símbolos de luta e de honra, como se reconhecessem naquela estrangeira algo que já pertencia ao coração de seu povo. O círculo fechou-se lentamente ao redor dela. Não havia gritos, não havia cantos, apenas um silêncio reverente, que se rompeu quando a anciã Tahuana avançou com um passo lento. Apoiada em seu cajado adornado com contas vermelhas e presas antigas, colocou-se diante de Isolde, olhou-a de cima a baixo, com seus olhos embaçados pelos anos, e então falou com uma voz que não era forte, mas que carregava a autoridade de toda uma vida. A lua te cobriu quando nasceste, disse. O rio quis reclamar-te, mas não conseguiu. Os lobos não te devoraram, porque reconheceram teu espírito. Não és maldição nem sombra, és ponte, e toda a ponte une o que parecia impossível. As palavras da anciã foram como água caindo sobre um fogo. Os murmúrios que, em outro tempo, haviam alimentado o ódio se apagaram, e em seu lugar ficou uma aceitação silenciosa. A tribo, que estivera à beira de rasgar-se em dois, compreendeu, naquele instante, que aquela mulher não era o fim, mas o início de algo novo. Kael ergueu a mão e tomou-a de Isolde com força. Seus dedos pequenos entrelaçaram-se com os dela, e essa imagem gravou-se na memória de todos. O menino Apache, filho de sangue da tribo, unido à mulher albina, que havia sido rejeitada por todos. Era o símbolo de que, mesmo no fio do ódio, podia nascer um laço indestrutível. Nashoba, ferido e derrotado, observava de longe. Seus lábios tremiam, e embora o ressentimento ainda ardesse em seu olhar, não se atreveu a pronunciar palavra, porque até ele, com toda a sua fúria, havia sentido o peso do que acontecera. A matilha não se retirou pelo fio de suas lanças, mas por algo que ninguém podia nomear e que estava ligado àquela mulher de cabelos brancos.
Quando o sol terminou de erguer-se sobre as colinas, toda a aldeia inclinou-se diante de Isolde. Não foi uma reverência servil, mas o reconhecimento de um pacto silencioso. Aceitavam-na entre eles, não como uma estrangeira, mas como guardiã, guardiã do menino, guardiã da tribo, guardiã de um futuro incerto, mas carregado de esperança. Isolde sentiu que as lágrimas, que havia aprendido a reprimir durante anos de rejeição e solidão, brotavam sem controle. Não chorava por medo nem por dor, mas por algo muito mais profundo. Pela primeira vez em sua vida, não estava sozinha. Pela primeira vez, sua diferença não era uma condenação, mas uma força que os outros reconheciam. Enquanto abraçava Kael contra o peito, ouviu sua voz infantil sussurrar com uma certeza que lhe gelou o coração e, ao mesmo tempo, o encheu de fogo. Mãe, agora sim somos parte deles. A mulher fechou os olhos e o segurou com todas as suas forças. Nesse instante, compreendeu que o rio, a lua e os lobos haviam sido apenas provas, caminhos que a conduziram até aquele amanhecer. Toda a sua dor, todo o seu exílio, todo o seu medo haviam tido um propósito, trazê-la até este momento, onde não apenas salvara uma vida, mas unira um destino inteiro. O vento soprou com força, levantando as cinzas que ainda flutuavam no ar, e nesse murmúrio ela acreditou ouvir algo mais, a voz dos lobos, não como ameaça, mas como canto. Um canto que dizia que havia sobrevivido à escuridão e que o amanhecer lhe pertencia. Naquele dia, a tribo não voltou a vê-la como maldição. Viram-na como o que sempre havia sido, uma mulher marcada pela lua, escolhida pela vida, mãe de um menino que carregava em seu sangue a promessa de um amanhã diferente. O pacto ficou selado sem palavras. Enquanto o sol brilhasse sobre aquelas terras, o nome de Isolde seria lembrado não como o de uma estrangeira, mas como o da guardiã que transformou o medo em esperança. Se esta história deixou uma marca na sua alma, dê-nos um gosto. Escreva nos comentários a palavra amor, para que saibamos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.